Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Mas se não estiver, a nossa conversa de hoje, a nossa conversa de agora, é para tentar te ajudar de uma forma bem prática, de uma forma bem, com algum conhecimento que vai facilitar você. Eu quero conversar com você agora sobre um pouquinho sobre traumas, né? Traumas todos nós temos, sem exceção, tá? Sem exceção. Todos nós temos traumas. Eu vou definir trauma de uma forma não muito técnica, mas prática, tá? Trauma é aquela experiência que você viveu no passado e não conseguiu, por qualquer razão, não conseguiu processá-la. E então essa experiência continua com você até hoje. Sabe aquela coisa de eu me lembro até hoje, ou eu me lembro como se fosse hoje? Sim, quando você está assim, é porque você tem uma experiência que está fora do tempo e do espaço. Ela aconteceu num determinado lugar X lá atrás, alguns anos, muitos anos, mas continua presente como se fosse hoje. E isso é trauma. E se você tem isso, ou se você tem aquela sensação de que não é exatamente como se fosse hoje, mas eu me lembro de detalhes, eu sei da cor da roupa, eu sinto o cheiro, também é uma experiência traumática. O grande problema da experiência traumática é que o sentimento, mesmo que ele não esteja claro para você, ele está presente. Não, talvez aqui na frente, na sua parte cognitiva, na sua parte que você pode perceber, mas aqui atrás, na área do inconsciente, na área das memórias bem antigas, e aí você não percebe, mas você está no mesmo estresse daquele período. Sabe aquela pessoa que diz assim, não sei por que eu vivo todo o tempo ansioso, eu não sei por que eu tenho aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, ou como dizem aqui os americanos, aquela forma de viver de fight, luta, ou fly, fugir, né? Você está sempre naquele estado de fuga ou de luta. Acorda e dorme sempre muito alerta. Tudo isso é resultado de trauma. Tudo. Não tem. Ah, ah, pode estar causando outras coisas, pode estar causando depressão, pode estar causando um comportamento agressivo, pode ter problemas de raiva, pode ter isso, mas a raiz são traumas. Eu tenho um grande número de pessoas, às vezes com diagnóstico de doenças mentais, tipo bipolaridade ou coisas dessa natureza, que uma vez tratado o trauma, nunca mais teve crise e o comportamento ficou perfeito, a socialização da pessoa perfeita. É porque às vezes é mais fácil dar um diagnóstico do que realmente resolver uma situação, né? Então, eu quero falar para essas pessoas que estão assim, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que a mente não param, pessoas que a mente não param. Está todo o tempo pensando, todo o tempo antecipando o problema, todo o tempo achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Tudo isso são resultados de traumas. Quando você tem um trauma, o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, vou usar aqui uma figura, não sei se você acredita ou não, mas se você não acredita, entenda como uma metáfora, se você acredita, entenda como um fato. A sua alma tem uma vibração diferente. E você não tem controle consciente sobre isso. E eu quero ensinar agora alguns movimentos que você pode fazer sozinho, em casa, para ir minimizando isso. Quem sabe até você realmente procurar uma ajuda profissional. Não tem jeito, querida. Não tem jeito, querida. Trauma precisa de ajuda. Tratar trauma precisa de ter um profissional competente para ajudar você. Senão, às vezes piora. Já peguei no meu consultório muitas vezes, pessoas que fizeram
tratamento, e aqui eu não estou falando de competência de A ou B, é igual, por exemplo, sei lá, falar inglês ou não. Se você fala, fala. Se você não fala, você não fala. Ponto. Não é uma questão de competência, né? É, de pessoas que retraumatizaram depois de algumas sessões de algumas condutas, estavam mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas. Então eu vou te dar alguns passos, coisas comuns, nada assim, como vou dizer, profundamente médico, técnico, é resultado das minhas experiências, das minhas percepções, das minhas leituras, ok? Nada que você vai talvez ver em um livro, talvez não, talvez não. Mas a primeira coisa, então, que você vai fazer é reconhecer que tem um trauma. Só se trata da doença que foi denunciada. Enquanto você negar trauma, você o carrega. Vou repeti-lo. Enquanto você negar o trauma, você carrega esse trauma. Isso é sério, é muito gozado que talvez a primeira aproximação do cliente, de todos os clientes, é chegar para mim e dizer assim, olha, eu estou aqui, geralmente, né? Porque alguém me falou que você tem isso, tem aquilo, blá, 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 blá. Mas eu penso assim na minha vida, não acho nada. Eu tenho esse comportamento assim, mas eu tive uma infância maravilhosa. E aí, quando a gente vai ver, são pessoas que por exemplo, os pais entregaram para outro porque não queriam cuidar deles, não tinham tempo, estavam vivendo sua vida, às vezes usando drogas ou coisa assim, mas ele já chega negando, já chega dizendo que foi uma infância maravilhosa, as coisas mais lindas do mundo, o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, e depois nós vamos conversando, vamos descobrindo que o pai era alcoólatra, que batia na mãe, que batia nele, e aí etc, e vai descobrindo, eu já descobri coisa aqui que eu penso assim, meu pai do céu, nem pensei que isso podia existir. Mas a pessoa chegou dizendo que o pai, a mãe, ou a família, ou a igreja, eu já tive problemas sérios com crianças por causa de igrejas, de problemas com líderes espirituais, etc. Isso aqui eu não estou nem me referindo agora a abusos sexuais ou coisas dessa natureza. Eu estou falando da negação, né? Eu tive uma cliente, só para você ter ideia, que o avô dela mexia sexualmente com ela, né? Brincava com a genitália dela. Ela tinha 4, 5 anos. E quando ela foi reclamar isso, para não ter problema com o avô, inventaram uma história, meio que colocaram a responsabilidade na criança e não sei o quê, porque como é que vai ter problema com o avô, com o pai ou da mãe ou do pai? E assim, e essa pessoa, óbvio, teve uma vida difícil. Quando eu a conheci na adultidade, sofria muito, 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 muito. Até porque ela carregava a culpa que ela era culpada de ter criado aquela situação que o avô vivia. Então, o primeiro passo é reconhecer que você tem um trauma. Para com essa história de foi maravilhoso, Não. Para, pensa, vê o seu comportamento atual. Não tem jeito. Sabe, se a árvore da laranja é uma laranjeira, não pode ser um limoeiro que entrou numa crise e resolveu fazer laranja. Não existe isso. Isso só existe na cabeça de humanos. Na natureza isso não existe. O que é. Ponto. Né? Então, assim, não, olha a sua vida, olha o seu nível de ansiedade, olha o seu nível de estresse, olha o seu nível de capacidade de se envolver com as pessoas, olha o seu nível de fuga de situações e vai entender, isso aqui é um fruto de algum trauma que eu tive. Então, a primeira posição seria reconhecer que tem um trauma. A segunda posição é assumir controle sobre a situação. Que isso pode ser desde vou procurar uma pessoa competente agora para receber ajuda, vou atrás de um profissional, vou ler um pouco mais sobre isso, vou aquilo, mas ter controle sobre a situação. Porque até então era tudo muito bom, tudo muito feliz, uma infância maravilhosa, isso, aquilo outro.
Só não tente resolver por você sozinho. A pior bobagem que você faz em tratar traumas, por exemplo, você descobre que alguma coisa aconteceu com seu pai e sua mãe que abusaram de você, ou coisa assim, é ir lá pessoalmente, sozinho, esculhambar e dizer, você fez isso, estragou minha vida. Isso é a pior bobagem do mundo. Isso não cura. Violência não cura nada. Violência, seja ela verbal, emocional, espiritual, física, nunca cura, nunca, nunca. Ser violento, acusar, cobrar, nunca traz cura. Nunca traz cura. Além do que, para você tratar o seu trauma, você tem que tratar você, não quem te traumatizou. Vou repetir. Para você tratar o seu trauma, você tem que tratar você, não quem te traumatizou. Então, não faça esse movimento. Não faça. Não faça. De forma alguma. Então, passando a ter controle, assuma. Eu tenho isso, eu tive esses fatos, eu tive essa experiência, eu tenho trauma, agora como é que eu vou fazer? E aí você está trazendo o controle para sua mão. O item 3 é, não se isole, procure ajuda. Não tente fazer sozinho. Não tente esconder. Pessoas têm vergonha dos que os pais fizeram, pessoas têm vergonha de terem sido rejeitadas, pessoas têm vergonha de terem sido abusadas fisicamente, sexualmente, intelectualmente, seja de que maneira for. Pessoas têm vergonha. E eu entendo. Não há erro nenhum em ter essa vergonha. Sim, eu acho que é um produto natural da situação. Porém, não pode ficar só nessa vergonha, né? Por isso é que você tem que ter ajuda sempre de pessoa competente. Nunca sozinho. Se você agir movido por vergonha, se você agir sozinho, movido por culpa, se você agir sozinho, movido ou movida por um impulso de solução que traz de alguma forma alguma violência, você vai se ferir mais uma vez e aí vai aumentar o nível da ferida de todos os outros. Outro item importante seria, dentro do coração, você e sua mente, não é uma coisa que vai trazer uma solução definitiva, mas de alguma forma traz um alívio, meio que leve, meio que superficial. Aceite-se como uma pessoa que sofreu violência, que foi abusada, que foi traumatizada. E você pode até fazer isso tocando no seu corpo, em todas as partes do corpo, para sua mente ter a percepção do aqui e agora, dizer, mesmo que eu tenha sofrido esse tipo de abuso, ou então fazer a asa da borboleta, que é isso aqui, ó, alternado um hora e outro, dizendo, mesmo que eu tenha sofrido esse abuso por parte de fulano ou beltrano, eu me aceito, completa e totalmente. Isso é muito importante. Eu me aceito completa e totalmente, mesmo que eu tenha sofrido. Geralmente, esses exercícios, quando comigo no consultório, eu peço que faça por um tempo de, no mínimo, 4 minutos, porque 4 minutos é o tempo que o cérebro leva para processar uma memória definitiva, né? Então, esse exercício para mim é muito importante. E isso traz para você, e isso não é só uma vez, faça várias vezes, várias vezes. Você vai perceber que às vezes, fazendo esse exercício, né, de toque alternado, sempre alternado, nunca os dois juntos, mas sempre alternado na perna, de repente a emoção fica muito rápido. E é porque aquela parte do teu corpo está te dando uma resposta, né? É interessante entender que a mente, às vezes, maquia. Tipo, quando a pessoa chega aqui no consultório, e eu estou agora no consultório, a pessoa chega aqui e diz assim, eu tive a minha infância maravilhosa, graças a Deus, pais e mães maravilhosos, quando tudo, absolutamente tudo foi ruim, mas chega negando porque o cérebro maqueia, isso é natural. O cérebro quer proteger você. Se precisar maquiar a sua vida passada, ele vai maquiar. Mas o corpo não engana. Então, é possível que num momento desse, num toque, venha mais emoção, você começa a chorar, nem sabe por quê. Então, você fica naquela região ali, dando toquezinho leve e dizendo, por mais que eu tenha sido abusado desse jeito por fulano ou por beltrano, eu me aceito total e completamente. Esse exercício vai te ajudar muito e vai exercitar a autoaceitação. O grande problema do
da pessoa traumatizada, seja de qual for a ação, né? Seja sexual, mental, emocional, espiritual, física, de outra forma, seja qual for, é que ela não se aceita por ter passado por aquilo. Então, quando você começa a se aceitar, você começa a ter uma responsabilidade e um sentimento diferente ao seu respeito. E aí, né, você vai, por exemplo, começar com pequenos exercícios para substituir alguns hábitos. E aqui eu quero te dar 3 dicas que eu acho bem importantes. A primeira é: leia poesia. Seja de quem for, mas que seja poesia, por favor, né? Seja poesia, sejam de poetas, sejam pessoas competentes. Sempre procure coisas de pessoas competentes, por favor. Leia poesia. Quando você lê poesia, de preferência, leia em voz alta. Quando você lê poesia, seja de que natureza for, todo o componente poético, ele causa uma vibração diferente no seu corpo, de alívio, de dor, de restauração, de cura. Então, compre. Nós temos no Brasil excelentes poetas, excelentes, alguns mais antigos, outros mais contemporâneos, mas nós temos excelentes poetas. Também em Portugal temos excelentes poetas. E se você tem possibilidade de ler em outras línguas, também o mundo inteiro tem poetas maravilhosos. Mas leia poesia. Não, você pode continuar lendo seu romance se você gosta, etc. Aqui é específico para a poesia. Não tem um tipo específico de poesia, mas leia poesia, porque ao ler poesia, a sua memória, as suas vibrações vão adquirindo novas frequências e vai afetando a sua memória, e alguma coisa vai se tornando mais leve, mais livre, mais limpa. Lembro-me de um amigo que foi fazer uma cirurgia cardíaca e ele estava preocupado porque, assim, é uma cirurgia, quem já fez sabe, né? Violenta, porque abre o peito, uma perda de energia assim, desesperadora, e quase 100% das pessoas que fazem essa cirurgia entram em depressão. E ele me pediu isso: o que é que eu faço? E uma das coisas que eu disse para ele fazer foi: leia poesia. Leia agora, antes da cirurgia, e depois da cirurgia peça para alguém ficar do seu lado lendo poesia, ou bote algum, se você achar na internet alguém recitando poesias boas, ouça, fique ouvindo, fique ouvindo. E o próprio médico se impressionou com a capacidade de recuperação física e o fato de que ele não entrou em depressão em momento algum. A outra coisa, então, a primeira coisa é ler poesia. A segunda coisa é: ouça música clássica. Ouça música clássica, que também causam uma vibração diferente dentro de você, que vai restaurando, sabe quando você está com alguma coisa assim muito dolorosa e alguém passa algum creme, alguma coisa que vai aliviando devagarinho aquela dor, só a sensação gostosa daquilo. A música clássica tem esse poder. Se você tem história, não precisa ficar pensando no trauma, não precisa ficar pensando em nada, só ouça música clássica. Tem esse hábito, tire um momento do dia. Realmente não precisa ser muito, mas tire um momento do dia. Como disse, qualquer coisa sempre no mínimo 4 minutos. Mas aí, no caso, quanto mais, melhor. A outra coisa importante: leia Salmos. Pegue uma Bíblia acreditando nela ou não, não importa. Não é para nenhum tipo de conversão espiritual ou coisa dessa natureza, não. É um processo de cura mesmo. Os Salmos também foram escritos, como na questão da poesia, num ritmo, numa sequência que afeta a sua vibração, que afeta o seu entendimento sobre você mesmo. Essas 3 coisas são importantíssimas, como as outras, né, que eu falei antes, são importantíssimas. Podem parecer coisas comuns, podem parecer coisas simples, mas você vai perceber quanto às vezes vai ser difícil começar a praticar isso, porque vai começar a mudar você. E o cérebro e o corpo, ele não tem
ele não gosta muito de mudanças, né? Você sabe disso. Qualquer mudança traz alguma dificuldade para nós. Mas esse, inclusive, é um bom sinal. Outra coisa, a partir disso, seja paciente com você. Entenda você. Entenda. Compreenda-se. Tenha algum tipo de suporte, de autossuporte para você mesmo, sabe? Entenda por que você está assim, por que está triste, por que está... E entenda, eu tenho razão. Não era para mim ser diferente. Por que eu estou agindo assim? Eu sei o que é que eu passei, só eu sei, ok? Não é para concordar, não é para dizer vai continuar fazendo, não. Mas é não se punir, não se maltratar emocionalmente. Se for preciso, evita, diminui um pouco o teu nível de socialização, porque até no mundo animal, quando você está doente, está sentindo alguma dor, a primeira coisa que ele faz é parar, é se isolar um pouquinho e ficar nesse ponto de paz, talvez, né? De inatividade física, talvez um pouquinho. Não tem problema de ficar quieta, diminuir um pouco a atividade de sair disso. Não, está no momento de cura, às vezes precisa desse tempo. E não fuja do tempo de silêncio, sabe? Do tempo de sentir. Nesse momento, aquele momento de silêncio, de você ficar parada, sentada, e às vezes não pensando em nada, ou às vezes só sentindo, seja o que for. Nesse momento, eu aconselho, como eu estou só te dando dicas práticas, né? De como você sair de uma história de trauma, de como você se suportar até que alguém te ajude de história de trauma. Bota uma música bilateral, né? Você acha isso no YouTube facinho. Bota a música bilateral e vai ouvir durante também um período. Aí eu olho para essa situação pensando em 15, 20, 30 minutos, sabe? 30 minutos ouvindo uma música bilateral, quieto, sem controlar a mente, deixando a mente correr solta, totalmente solta. Ela vai para cá, ela vai para lá, ela vai, mas ela está se reestruturando, está refazendo, inclusive, as novas sinapses, as novas conexões. Ele está fazendo isso, né? E, por último, não por último, só eu quero dar mais um, mas cante. Aprenda a cantar. Aqui você não vai cantar para exposições, ou para pessoas, ou para público. Não, cante você, bote músicas que você gosta de ouvir e cante. Isso também causa dentro de você uma mudança de movimento interno que te ajuda a caminhar em direção à cura. E agora sim, por último, passeie. Saia para passear. Sabe? Saia para passear. Passear mesmo, sabe? Aquela caminhada de passeio, né? A caminhada de exercício, aquela caminhada que seus passos são lentos e que você vai percebendo o calor, o vento, as folhas, as flores, ou as pessoas, os carros, seja o que for, sabe? Vai passear. Deixa todo o teu corpo sentir aquele momento. E essa sensação do aqui e agora ajuda a curar muito a história do passado. Eu espero que eu tenha dado umas dicas que te ajudem. E estamos aqui à sua disposição se precisar de algo. Obrigado. Um abraço.